Pronto. Pessoal, eu vou resolver alguns exercícios com vocês hoje, tá? De matemática 2, e a gente vai aproveitar e dar uma revisada na matéria. Vamos fazer com bastante calma, tá? Porque geometria analítica é uma matéria extremamente importante, né? Então vamos lá. Vou deixar essas duas questões para o final aqui que eu queria fazer com vocês. Que eu acrescentei agora. Mas eu vou começar fazendo as questões de matemática 2 da apostila. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que está muito grande. Então vamos lá. Questão número 5. Um jogo pedagógico. Deixa eu diminuir meu volume aqui, que não sei se é isso que está atrapalhando. Vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Aí ele deu, né, as coordenadas de A, B, C, D e E. E ele pergunta o seguinte, ó, passando pelo ponto A, qual a equação forneceria a maior pontuação? Tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui o lance é o seguinte, ó. O aluno tem que desenhar a equação de uma reta, tá? Ele tem que desenhar a equação de uma reta e tem que atingir esses pontos, tá? Então, por exemplo, se ele fizer a reta x é igual a 0, o que é a reta x igual a 0? É o eixo y. Se ele desenhar o eixo y, ele vai atingir o ponto E e o ponto A. E por meio de uma reta, tá? Cada ponto atingido vale 1. Então ele vai fazer 2 pontos nessa opção aqui. Ou seja, se ele desenhar a equação dessa reta, x é igual a 0, que é o eixo y, tá? Ou seja, o que é o eixo y, pessoal? São todos os pontos onde o x vale 0, né? Por isso que se você traçar a reta x é igual a 0, você está traçando o eixo y. Ele vai atingir o ponto A e o ponto E. Se ele traçar a reta y é igual a 0, que é o eixo x, ele vai fazer só um ponto aqui, ó. Ele só vai atingir o C. Se ele traçar essa circunferência aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16, e que circunferência é essa, pessoal? Ela tem centro na origem, né? E raio 4. Porque como é que é a equação da circunferência? Ela é assim, né? Igual a raio quadrado. Então aqui o x do centro é 0, o y do centro é 0 e o raio é 4. Se você traçar essa circunferência, você vai pegar o A e o C, tá certo? Você vai conseguir atingir o A e o C. Então aqui você vai fazer 4 pontos. Porque quando você traça uma circunferência, ó, se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto da origem que for atingido vale 2. É dobrado. Na letra D, é uma circunferência com centro 0, 2 e raio 2. Então, se a gente pegar e fizer uma circunferência com centro no ponto 0, 2, né, que é aqui, e com raio 2, a gente vai atingir o A e o D. Essa circunferência vermelha aqui. A gente vai também fazer 4 pontos.
Então, eu já sei que o gabarito é a letra E. Ô, Sara, por que eu já sei que o gabarito é a letra E, mesmo sem fazer a letra E? Porque a C e a D são iguais e maiores que a e a B. Isso, vocês podem usar essa lógica na hora da prova, né? Como não pode ter dois gabaritos, né? E a C e a D são os maiores resultados, a E necessariamente tem que ser a maior de todas. Vamos ver por que isso vai acontecer? Aqui é centro 2 e 2 e raio 2, raiz de 2. Se a gente centrar essa circunferência no ponto 2, 2, deixa eu apagar aqui. A gente colocar o centro dela aqui e o raio 2, raiz de 2, a gente vai pegar todos esses pontos aqui, ó. A gente vai pegar o A, o B e o C. Então a gente vai fazer 6 pontos. Alguém não entendeu essa questão ou quer perguntar alguma coisa? E o raio aqui é 2 raiz de 2, pessoal, porque olha só, tem 2 para cá, 2 para cá, aqui é 2 raiz de 2. Aqui é a mesma coisa, 2 para cá, 2 para cá, aqui é 2 raiz de 2. E aqui tem 2 para cá, 2 para cá, então aqui é 2 raiz de 2. Tá? Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão 5? Então vamos embora. Bom dia, Milena. Essa questão 6, alguém teve alguma dificuldade quando foi fazendo a apostila? Eu não consegui fazer, não. Tá. Eu também não. Vou colocar aqui uma reta para me ajudar. Então, ó, para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então, o lance é o seguinte, eu tenho um foco de incêndio A e tenho um foco de incêndio B, tá? A temperatura do A é mais elevada, tá? E a distância que os bombeiros têm que ficar de A é o dobro da distância que eles têm que ficar de B. O problema está perguntando para a gente o seguinte, né? Qual a equação, né? A gente precisa saber qual a equação de todos os pontos do espaço cuja distância até A é o dobro da distância até B. Ou seja, se a distância aqui vale D, a distância aqui tem que valer 2D. Existem vários pontos, tá, pessoal? Depois eu vou dar uma solução mais simplificada para esse exercício. Existem vários pontos cuja distância de A é igual ao dobro da distância até B. O que a gente vai fazer é determinar a equação desses pontos para ver que tipo de desenho, tá, esse lugar geométrico representa. O lance é o seguinte, como a distância entre esses dois caras é 30, eu posso dizer que o foco A está na origem e que o foco B está no ponto 30 e 0, desde que eu coloque aqui a origem do meu plano cartesiano. Boto aqui eixo X e eixo Y. O B vai ter coordenada 30 e 0 e o A vai ter coordenada 0 e 0. E aí eu vou fazer o seguinte, a distância do ponto P até o ponto A é o dobro da distância do ponto P até o ponto B. Certo, pessoal? Entenderam isso aí que eu escrevi? Sim.
Então, beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou usar a distância entre dois pontos, né? Qual é a distância entre o ponto P e o ponto A? A distância ao quadrado é a diferença entre o x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado. Então, a gente pode dizer que a distância é a raiz quadrada da soma dessas diferenças. Então, essa distância aqui de P até A vai ser a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso aqui é igual ao dobro da distância entre P e B, que vai ser a raiz quadrada de x menos 30 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Essa segunda linha aqui, pessoal, alguém não entendeu? Alguém não compreendeu aqui a segunda linha? Podem falar aí, pessoal. Sara, Tainá, que falaram que não entenderam essa questão. Entenderam? Isso, eu não tinha pensado nisso. Tá. Agora, como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente vai se safar daqui? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado para tirar essa raiz quadrada. Vai sumir a raiz quadrada, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que multiplica tudo isso aqui sem a raiz quadrada. Ficamos assim, né? A gente pode dar uma melhorada nisso aqui. Abrindo aquele produto notável. Vai ficar 4 que multiplica x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Agora eu vou distribuir. Esse 4, na verdade, pessoal, ele multiplica todo mundo, tá? Faltou um 4 aqui. Esse 4 ele está multiplicando o y ao quadrado também. Então, passando o x ao quadrado e o y ao quadrado para a esquerda, vai ficar 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 240x mais 3.600 é igual a 0. E agora eu vou dividir tudo por 3. x2 mais y2 menos 80x mais 1.200 igual a 0. Tá? Isso aqui, pessoal, é a equação de uma circunferência. Vamos ver qual é o centro e o raio dessa circunferência? O centro, ó, o x do centro troca o sinal desse cara aqui e divide por 2. O y do centro é 0, tá? Deixa eu só relembrar vocês, quando eu dou a equação geral da circunferência, como achar o centro e o raio, né? A equação geral da circunferência é assim. O x do centro é menos a sobre 2. E o y do centro é menos b sobre 2. Tá? E o c é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, ó, reparem que não tem y aqui, né? Por isso que o y é 0. E o c, que é 1.200, vai ser x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. O raio vai dar 20, né? Vai dar raiz quadrada de 400, que é 20. Então, pessoal, é uma circunferência com centro no ponto 40, 0, que está aqui. Essa circunferência tem centro aqui, no ponto 40, 0, e ela tem raio 20, né? Então, é toda essa circunferência aqui. Deixa eu só fazer um desenho melhor.
Ou seja, são infinitos pontos, né? Vou tentar fazer uma coisa com uma escala um pouco melhor aqui, ó. Aqui o B, 30, 0, tá? E aqui é o centro da circunferência, 40, 0. O raio dela é 20. Então, é como se fosse uma coisa grandona assim, tá? Se a gente fizer um esquema simplificado, um esquema reduzido, a gente tem aqui o ponto A, a gente tem o ponto B, aqui a gente tem o centro da circunferência e ela tem raio 20. Então ela pega isso tudo aqui. Ou seja, em todas essas posições aqui, os bombeiros podem estar. Em qualquer uma dessas posições, a distância até A vai ser o dobro da distância até B. Tá? Só que esse problema pede a maior distância entre dois bombeiros. Ou seja, quando você tiver um bombeiro numa ponta e outro na outra diametralmente oposta, né? Quando eles tiverem um diâmetro de diferença. Se o raio dessa circunferência é 20, a maior distância entre eles é 40. Essa é a situação, essa é a solução complicada, trabalhosa dessa questão. Tinha uma solução mais simples para isso. Por que eu fiz dessa forma esse exercício? Tá? Porque como ele não vai cobrar questão repetida, tá? Ele poderia, numa outra situação, perguntar qual é a equação que representa esse fenômeno. Aí a resposta seria essa aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x mais 1.200 é igual a 0. Aí, meu amigo, a questão ia ser muito mais difícil. Tá certo? Entenderam aí, pessoal? Sim, entendi. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a resposta é 40. O que eu vou fazer agora, eu vou dar uma solução mais simples para vocês, tá bom? A gente vai ver agora uma solução mais simplificada. O que é a solução mais simplificada? O que é a solução mais simples? Tá? A gente tem aqui o ponto A. E a gente tem aqui o ponto B. Tá? Ponto A e ponto B. Se você pensar só nesse segmento de reta que une A e B, sabendo que essa distância aqui vale 30, sabendo que a distância de A tem que ser o dobro da de B, você pode concluir que aqui vale 20. Tá? E aí você fala, pô, o bombeiro tem que ficar a 10 metros de B e a 20 metros de A. Se você pensar também que ele poderia ficar desse outro lado aqui, tá? Também a 20 metros de B, vou botar aqui. No caso é 30 metros de B, né? Você tem que encontrar uma outra distância. Quer ver quem usou essa reta? É que teve um aluno, não sei quando ele fez isso, mas ele fez da seguinte forma. Ele falou, bom, ele imaginou só a reta, ele não considerou que poderia estar em todo plano, tá? Ele considerou só o segmento de reta. Ele falou, bom, se o bombeiro estiver entre A e B, esse bombeiro tem que estar a 20 metros de A e a 10 metros de B. Isso está certo? Óbvio que está certo. Aí ele considerou uma outra situação. Ele falou o seguinte, vamos imaginar que o bombeiro esteja a uma distância D de B, né? Ou seja, aí ele sabe o seguinte, que esse bombeiro, se ele estiver nessa posição, ele está a uma distância D de B e está a uma distância D mais 30 de A. E ele sabe que essa distância D mais 30 tem que ser o dobro dessa distância D. E ele conclui que o D é igual a 30, tá?
Ou seja, também pode estar a 30 metros de B. O bombeiro também pode estar aqui, ó. Mais 30 para cá, né? Ou seja, ele está a 30 metros de B e está a 60 metros de A. Correto? Aí, ó. Como aqui é 0, aqui é 20, aqui é o 30 e aqui é o 60, as duas possíveis posições do bombeiro no raciocínio dele foram 20 e 60. O que indica que os bombeiros estão a 40 metros de distância um do outro. Entenderam isso aí? Entenderam a proposta dessa solução? Sim ou não? Eu não entendi muito não, Leandro. Deixa eu fazer de novo aqui, que essa é uma solução mais simplificada do fenômeno, da situação. Espera aí. Vamos lá. Aqui tem um bombeiro A e aqui tem um bombeiro B. Tá? Quem falou que não entendeu foi a Sara? Foi. Ô, Sara, ele tem que estar o dobro da distância de A do que de B, certo? Uhum. Então, essa solução, que é uma solução mais simplificada, pensou o seguinte: bom, ou o cara está entre A e B, ou o cara está depois do B. Nesses dois casos, tem como a distância do B ser metade da distância até o A, ou a distância até o A ser o dobro da distância até o B. Isso você entendeu? Entendi. Ele não podia estar à esquerda do A, né? Senão seria impossível ele estar o dobro da distância de A do que de B. Beleza? Uhum. Então aqui é o 0. Eu posso considerar que aqui é o 30, e aí matematicamente é simples de mostrar que aqui é 20. Você entendeu esse 20? Entendi. Essa distância aqui a gente não conhece, eu vou chamar de x. Ou seja, quantos metros à direita de B ele teria que estar para a distância dele até o A ser o dobro da distância até o B. Tá? Se ele estiver nessa posição aqui, a distância dele até o A vai ser x mais 30. E essa distância tem que ser o dobro da distância dele até o B, que é x. Você entendeu essa equação aqui? Entendi. Aqui o x vai ser 30. Se o x vai ser 30, aqui esse ponto aqui é o 60. Então a maior distância entre os bombeiros seria de 40. Entendeu? Ah, tá. Entendi sim. Pessoal, essa solução, tá? Ela atende a esse exercício em especial, tá? Mas ela não é completa, porque o Enem ele poderia perguntar qual a equação desses pontos, tá bom? Aí você fala, ué, como assim equação dos pontos? Porque quem fez exatamente essa solução deveria estar achando, tá, que só existem essas duas posições. Mas não, existem infinitas posições. Por exemplo, ó, em todas essas posições aqui, a distância do bombeiro, tá? A distância do bombeiro até o ponto A é o dobro da distância do bombeiro até o ponto B. Beleza? Alguém ficou com dificuldade na 10? Alguém se enrolou aí na 10? Na número 13? Eu. Tá, eu vou por enquanto dar prioridade às dúvidas de vocês, depois eu volto fazendo essas... Depois eu volto fazendo essas questões, tá?
Só que deu uma travada aqui no... Computer. Vamos lá. Questão 13. Na figura estão representadas em um plano cartesiano duas circunferências C1 de raio 3 e centro O1 e C2 de raio 1 e centro O2, tangentes entre si, e uma reta T tangente às duas circunferências nos pontos P e Q. Nessas condições, a equação da reta T de Tatu é igual a... Bom, vamos lá. Tá. Bom, pessoal, o lance é o seguinte, ó. Essa circunferência tem raio 3. Essa circunferência aqui tem raio 1. Aqui vale 3 e aqui vale 1. Tá? Então, tudo isso aqui vale 4. Esse pedacinho aqui, do O2 até o raio, vale X. Eu vou fazer uma semelhança de triângulo, tá? Porque eu tenho esse ângulo alfa aqui, que ele é comum aos dois triângulos, tá? E os dois têm um ângulo alfa, um ângulo reto, e esse ângulo também é igual para todo mundo. Então, vamos lá. Oposto a alfa no pequenininho, 1. Oposto a alfa no grandão, 3. Oposto ao reto no pequenininho, X. Oposto ao reto no grandão, 4 mais X. Vai ficar 3x igual a 4 mais X. 2x é igual a 4. X é igual a 2. Entenderam esse 2 aí? Sim. Entenderam essa semelhança de triângulo? Então, beleza. Sabendo que esse x vale 2, eu consigo calcular o ângulo alfa, tá? É só eu fazer seno de alfa é o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é 2, no triângulo pequenininho, tá? Pode ser no grande também, vai ficar 3 sobre 6. Então, alfa vai dar 30 graus. Todo mundo entendeu o ângulo de 30 graus? Agora, vamos calcular essa medida aqui, pessoal, porque aqui é o n da reta, não é? A reta é y igual a mx mais n de neném. O m de mamãe é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. E o n é o coeficiente linear, tá? É onde a reta corta o eixo y. Para descobrir onde a reta corta o eixo y, é simples. Essa distância aqui vale 3. Então, se eu tenho 3 com 4 com 2, eu tenho 9 para tudo isso aqui. E se eu usar tangente do ângulo, e eu já conheço o ângulo, eu posso dizer que a tangente de alfa é o cateto oposto, que é o n, sobre o cateto adjacente, que é o 9. A tangente de alfa é a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Cancela aqui, multiplica cruzado, o n vai ser 3 raiz de 3. E quem é o n de mamãe? O n é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Só que o ângulo que a reta forma com o eixo x não é alfa. É esse ângulo aqui, pessoal. Esse é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Vocês sempre têm que contar ângulo no sentido do crescimento do ângulo, né? 0, 90, e aí bateu nesse ângulo. Tá? Então, esse ângulo, na verdade, é o 150. Então, o n é a tangente de 150 graus. Certo? Beleza, pessoal?
Aham. O n é a tangente de 150. E a tangente de 150, ela é menos a tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Por isso que o n é menos raiz de 3 sobre 3 e o n de neném é 3 raiz de 3. E o nosso gabarito é a letra A. Não, letra A é o cacete, é a letra B. Deixa eu só explicar, ou lembrar a vocês por que a tangente de 150 é menos a tangente de 30. Pessoal, no círculo trigonométrico, né, todo ângulo do primeiro quadrante é alfa, do segundo quadrante é 180 menos alfa, no terceiro é 180 mais alfa, e no quarto é 360 menos alfa. O que vocês têm que observar, tá? O que vocês têm que observar é que esse ângulo de 150 graus ele está no segundo quadrante, então 180 menos alfa é igual a 150, o alfa é igual a 30. Só que a tangente no segundo quadrante é negativa, né? Por isso que a tangente de 150 é menos a tangente de 30, né? Ângulos do... O que é a tangente, pessoal? A gente tem aqui uma reta tangente e o prolongamento do ângulo vai cortar essa reta embaixo ou em cima. Se o ângulo estiver no segundo quadrante ou no quarto, vai cortar embaixo. Por isso que a tangente é negativa aqui. E se ele tiver no terceiro ou no primeiro, ele vai cortar essa reta em cima. Por isso que aqui é positivo. Entenderam essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então vamos que vamos. Essa questão aqui, alguém ficou com dúvida? Alguém se enrolou nessa? Vamos embora. Essa aqui do balanço eu já fiz. Essa aqui do desenhozinho, alguém se enrolou? Essa aqui, 39. Alguém não... pessoal, deu tempo de fazer essas questões? Vocês conseguiram fazer esses exercícios? Tá, deixa eu só botar para carregar aqui o notebook rapidinho. A bateria tá dando adeus. Depois eu vou voltar fazendo esses. Esse 49, alguém ficou com dúvida? O 46 vocês tentaram fazer? Tá, então deixa eu fazer esses exercícios depois, porque se vocês falassem, isso eu fiquei com dúvida, eu daria prioridade. Deixa eu voltar fazendo todos agora da lista. Milena, foi você que me mandou essa questão, não foi? Foi você, né? Foi. Tá. Então, essa questão, pessoal, ela está na parte de matemática 1, tá? E ela diz o seguinte, ó.
Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função. Temperatura em função da hora é A mais B seno de π sobre 12 que multiplica H menos 12. Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite, A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 graus e a mínima de 18, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Ele está falando em temperatura máxima e em temperatura mínima, né? A pergunta é: quais são os senos que te produzem, que te fornecem os valores extremos, o maior valor possível e o menor valor possível, né? Se você olhar o seno, se você olhar com atenção para o seno, ele vale no máximo 1. E ele vale no mínimo menos 1, tá? Se você olhar com atenção para o seno, ele vale no máximo 1 e ele vale no mínimo menos 1. Tá certo isso? Beleza? Quais são esses ângulos que estão associados a esses valores, 1 e menos 1? É o 90 graus e o 270 graus, tá? O seno de 90 vale 1 e o seno de 270 vale menos 1. Que em radiano é π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, pessoal, esse π sobre 12 que multiplica H menos 12, ou ele vai valer π sobre 2, ou esse π sobre 12 que multiplica H menos 12 vai valer 3π sobre 2. Tá? Só que o problema é o seguinte. Eu vou cortar aqui π com π. 2 com 12 vai dar 6, aqui vai dar 1. Multiplicando cruzado vai ficar H menos 12 é igual a 6, H é igual a 18. Tá? Então eu sei que para dar π sobre 2 é às 18 horas. Quando fizer aqui, ó, vai dar 6. Vai ficar H menos 12 igual a 18, H igual a 30. Pessoal, não existe 30 horas, né? Esse 30 horas, na verdade, são as 6 horas. Né? Por que é 30 horas? Deu 24 horas e mais 6 horas. Então, essa já era a primeira dificuldade do exercício. Você entendeu isso aí, Milena? Essa maldade aí da questão? Entendi. A questão tinha essa sacanagem aí, tá? De trabalhar, né, com essa ideia do 18 e do 6. Então, vamos embora. Quando eu faço a temperatura às 6 horas, vai ficar A mais B. Às 6 horas vai dar o 3π sobre 2, né? O seno disso aqui vai dar menos 1. E às 18 horas, o seno vai dar 1. Agora, olha o que ele fala. Ó. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 e a mínima de 18. E que durante a tarde a temperatura fosse menor que durante a manhã. Ou seja, pessoal, a temperatura da tarde tem que ser mais baixa, tá? Então, ó, essa temperatura aqui das 18 horas tem que ser a temperatura mais baixa, tem que ser o 18. E essa temperatura da manhã, que é associada às 6 horas da manhã, tem que ser a maior, tem que ser 26. Então vai ficar 26 igual a A menos B e 18 igual a A mais B.
Resolvendo o sistema, vai ficar 44 igual a 2A, A igual a 22, só que o B dá menos 4. E o gabarito é letra B de bola. Entendeu, Milena, essa questão aí? Milena? Bom, tá cortando aí o áudio. Milena, você me entendeu? Eu acho que ela caiu, ela e a Inara. Agora voltou, né, Milena? Voltei. Você entendeu a questão? Então, é isso que eu ia te falar. Eu fiz de outro jeito. Primeiro, eu botei, tipo, o mais um e o menos um, e eu vi que só podia ser essas duas opções. Aqui tinha 22 e menos 4, aqui tinha 22 e mais 4. Depois eu tentei fazer com horários, tipo, da manhã e da tarde, que aí ficaria, tipo, menos 2 e 2. Tipo, eu tentei 10 horas da manhã e tentei 2 horas da tarde. Só que aí ficou, tipo, seno de 30 e seno de menos 30. Foi por isso que eu te perguntei se, tipo, seno de 30... Não, seno de menos 30 e menos seno de 30 era a mesma coisa. Mas você não podia usar esses ângulos porque o 30 graus ele não te dá nem o valor máximo nem o valor mínimo do seno. Não, mas é porque, tipo assim, eu sabia que só podia ser a B ou a C. E aí depois eu fiz tudo com 22 e com 4 e substituí o H, tipo, com dois valores, um da manhã e um da tarde, entendeu? Mas qual foi o valor da manhã que você usou e o valor da tarde? Eu usei 10 horas e 14. Mas por que você pegou esses horários? Foi aleatório. Eu achei que daria a mesma coisa. Não. Porque o lance é o seguinte, olha só. Primeiro, que para a gente chegar nesses valores de 6 horas e 18 horas, né, que não são valores aleatórios, já é o primeiro problema. Como é que a gente chega nesses valores? Qual o raciocínio que a gente usa? Tá? O raciocínio é o seguinte: ele está falando em temperatura máxima e mínima, e a função tem seno na parada. Sempre que a função envolver seno ou cosseno, ela pode produzir valores máximos ou valores mínimos. Tá? A pergunta é: quais são os ângulos, tá, que estão associados a esses valores máximos e mínimos do seno? O maior seno que a gente tem é o seno de 90 graus, que é lá o π sobre 2, em radiano. E o menor é o 270, que está lá no 3π sobre 2. Então, ou toda essa galera aqui, que representa o ângulo, tá? Que é π sobre 2 vezes h menos 12, é igual a π sobre 2, ou essa galera é igual a 3π sobre 2. Foi assim que eu encontrei as 18 horas e encontrei o 30, que na verdade são as 6 horas. Entendeu isso? Entendi, eu tinha tentado fazer desse outro jeito. Esse é o único jeito que dá para fazer, porque você só pode pensar, né? Porque eu sei, quando ele fala amanhã, você não pode pegar um horário aleatório da manhã, né? Porque por acaso, como a gente encontrou o 30, que a gente concluiu que era o 6, e o 18, aí que fica evidente que os 6 horas está fazendo referência à manhã e o 18 está fazendo referência à tarde. E até por isso que ele deixa bem claro aqui que o H tem que estar entre 0 e 24, né? Ou seja, se passar de 24, você subtrai 24 para voltar um dia, né? É mais ou menos esse o raciocínio que a gente deve usar. Entendeu aí, Milena, a parada? Entendi. Sentiu aí o drama da questão? Senti. Então, beleza. Então, vamos embora. Pessoal, essa questão 5 é uma questão de sistema linear, só que ela é uma questão muito traiçoeira. Deixa eu mostrar para vocês por quê.
ele fala o seguinte, tá? Só para simplificar aqui o enunciado, ele dá um monte de colheita de saco de 60 quilos de feijão, de milho, de soja, e a receita, ou seja, o valor arrecadado com a venda desses sacos de feijão, milho e soja, tá certo? Essa questão, por acaso, ela é do Enem. Ela estava na oficina de ontem. Foi aquela que eu comentei que eu ia fazer com vocês hoje. Alguém, por acaso, chegou a fazer essa questão? Algum de vocês aí fez a questão? Então, vamos lá. Pessoal, para resolver esse sistema aqui, a gente vai ter que escrever aqui 1.200 de feijão, mais 800 de milho, mais 1.500 de soja, é igual a 206.000, 800 de feijão, mais 600 de milho, mais 1.200 de soja, é igual a 151.000, 1.500 de feijão, mais 1.000 de milho, mais 2.000 de soja, é igual a 265.000. E resolver o sistema. Aí vem aquela ideia, né? Você fala assim, mas, pô, Leandro, esse sistema, ele é ridículo de resolver. Esse sistema é muito fácil, né? É muito tranquilo para resolver esse sistema. Pô, 1.200 de feijão, mais 800 de milho, mais 1.500 de soja, igual a 206.000. Moleza. É só fazer por Cramer ou por substituição. Só que é o seguinte, gente. Resolver esse sistema por Cramer ou por substituição vai te dar um trabalho gigantesco. Mesmo que você corte 2 zeros em todo mundo, e eu posso fazer isso, você vai continuar com números grandes. Ou seja, ficamos com 12F mais 8M mais 15S igual a 2060, né? E 8F mais 6M mais 12S igual a 1510 e 15F mais 10M mais 20S igual a 2650. Já ficou um sistema mais simpático, tá? O lance é o seguinte, ele quer só o valor do milho, né? Aí você fala, ele quer só o valor do milho, pô. Então eu vou pegar a matriz D do milho, né, e dividir pela matriz D. Ou seja, eu vou pegar a matriz D, que é 12, 8, 15, 8, 6, 12, 15, 10 e 20. Vou fazer o determinante, que não vai me dar tanto trabalho assim. E depois eu faço a matriz DM, onde eu vou pegar essa coluna aqui do milho e substituir pelos termos independentes. Aí que vai te dar trabalho de conta, né? E aí tu vai substituir o 8 por 2060, o 6 por 1510, tá? Então, Cramer, nesse caso específico, ia te dar um trabalho gigantesco. E eu vou ser bem honesto com vocês. Não ia dar tempo para fazer isso no Enem, tá? Não ia dar tempo mesmo para vocês fazerem isso no Enem. Por substituição, você fala assim, eu vou isolar uma variável e vou substituir nas outras duas. Tu vai ficar com um número grande e com fração. Então, ia perder menos tempo do que Cramer. Agora, essa questão, ela é boa para escalonar. Lembra que lá na aula de escalonamento, eu falei para vocês assim, gente, acho que foi segunda-feira, né? Só usa o escalonamento quando os números forem grandes, que aí vai ajudar vocês. Como é que eu escalono esse sistema? O objetivo do escalonamento aqui seria cortar o F, tá? Nessas duas linhas, e depois cortar o M nessa linha de baixo. Então vamos escalonar.
eu vou substituir a segunda linha pelo triplo da segunda linha menos o dobro da primeira. Por que eu vou fazer isso? Porque o triplo de 8F dá 24F, menos o dobro de 12F dá 24F também. Aí eu vou conseguir cortar o F. E a terceira linha, eu vou substituir por 4 vezes a linha 3, menos 5 vezes a linha 1. Porque 4 vezes 15 dá 60, tá? E 5 vezes 12 vai dar 60. Aí você pode me perguntar, a primeira pergunta que você pode fazer para mim é a seguinte: pô, Leandro, tá legal, bacana, mas como é que diabo eu vou saber que esse 4, 5, 3 e 2, como é que você inventou esses números? O lance é o seguinte: olhando para o 15 e para o 12, se você fizer o MMC entre 15 e 12, vai dar 60, tá? E aí 60 dividido por 15 dá 4, e 60 dividido por 12 dá 5. É assim que eu descubro esse 4 e esse 5, tá bom? Eu faço o MMC para me ajudar. No próprio MMC, quando você fizer o MMC entre 15 e 12, você vai fazer por 2, 15 e 6. Por 2, 15 e 3. Por 3, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. Aí você acha o 60, aí pega 60 dividido por 15 dá 4, e 60 por 12 dá 5. Só para quem esqueceu o MMC. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a segunda linha por essa conta. Então vai ser 3 vezes a segunda menos 2 vezes a primeira. Morreu o F. 3 vezes 6M dá 18M menos 16M, dá 2M. Aqui vai dar 36S menos 30S, dá 6S. Aqui vai dar... Aqui é bom fazer conta, tá, pessoal? Vai ficar 4.530 menos o dobro disso, que é 4.120, tá? Aqui vai dar 410. Agora eu vou fazer para a linha 3. 4 vezes a linha 3 dá 60F menos 60F, morreu. 40M, tá? Menos 40M. Olha que alegria. 40M menos 40M. Morreu M, 0M. E aqui vai ficar 80S menos 75S, que dá 5S. E aqui vai dar 2.650 vezes 4. Dá 10.600 menos 10.300. Dá 300. Entenderam o escalonamento? Alguém não entendeu o escalonamento? Pessoal, alguém não entendeu esse escalonamento? Então vamos embora. Pessoal, para nossa sorte, esse sistema aqui já está escalonado, né? Aqui o S vai dar 60. Mesmo se não tivesse escalonado, eu ia resolver aqui do método tradicional, né? Fazer escalonamento não. O S dá 60. Se ficar com 2M mais 360 igual a 410, 2M igual a 50, M igual a 25. Então, o gabarito aqui deu 25. Letra A. Então, eu quero que vocês tomem cuidado com esse tipo de questão, tá? É provável que caia esse tipo de questão na prova de vocês, tá? Sobretudo quem vai fazer Enem, porque tem muita questão. Quem vai fazer particular de medicina também pode cair, tá? A própria Unigran Rio, ela gosta desse assunto de sistema. Agora, saibam que o Cramer e a substituição, elas são úteis, elas são muito boas
quando a gente tem números pequenos, tá? Se esses números fossem pequenos, né, sobretudo a galera depois do igual, eu ia usar a câmera, cara. Agora, o câmera, só vou mostrar para vocês os determinantes que ficariam. Porque para calcular o valor do milho, seria a matriz D na incógnita do milho sobre a matriz D, não é? O determinante dessa matriz D, já vou colocar os números simplificados, tá? Seria 12, 8, 15. Aí no lugar da coluna do milho entra quem está depois do igual. E aí 15, 12, 20. Sobre a matriz D. E dá isso aqui. Eu não tenho nem coragem de começar essa conta, tá? Apesar de serem dois determinantezinhos só, eu não tenho nem disposição para começar a fazer isso aí. Só na primeira diagonal já vai ser 12 vezes 1.510 vezes 20. Você vai ficar com números monstruosos, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Então, vou colocar vocês para fazer um exercício que eu tenho certeza que vocês não fizeram enquanto vocês descansam da minha voz, que é o exercício 39. Depois eu quero dar um pedacinho de matéria nova para vocês conseguirem fazer a 46. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês tentarem rabiscar 39. Quem já fez pode dar uma respirada e dar uma descansada, que eu vou pegar água para mim.
Alguém fez essa aí? Vamos lá, pessoal, 39. Considere a circunferência C de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 8 igual a zero, representada graficamente a seguir. Determine as equações das retas R e S que passam pela origem e são tangentes à circunferência. Pessoal, em primeiro lugar, o centro dessa circunferência é o ponto 4 e 0. É só pegar o número que multiplica o x, trocar o sinal e dividir por 2. E o número que multiplica y, que no caso aí é 0, né? Trocar o sinal e dividir por 2. Então o centro da circunferência está aqui. Para achar o raio, a gente tem que fazer o quê? O C, que é o termo independente, é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, 8 é igual a 16 mais 0 menos R2. R2 é igual a 8. O raio é 2 raiz de 2. Então, o raio está aqui, pessoal. Isso aqui é perpendicular, não é? Porque toda reta tangente é perpendicular ao raio. E aqui vale 2 raiz de 2. Bom, o lance é o seguinte, ele quer a equação dessas retas R e S. A equação da reta S e da reta S é desse tipo aqui, ó, mx mais n, não é? Da reta S também. O n delas é 0. Elas passam pela origem, o eixo y, o n de neném. Então ele vale 0. 0 e 0. E o que é o n, pessoal? O n da reta R é a tangente desse ângulo aqui. Ó. Só que a tangente desse ângulo, tá? Se você fizer Pitágoras aqui, pode fazer Pitágoras aí ou pode achar o seno dele, né? Você pode botar aqui seno de alfa, é 2 raiz de sobre 4, o seno vai dar raiz de 2 sobre 2. Então o alfa é o 45 graus. E a tangente de 45 vale 1. Então, a primeira reta, essa reta R, é a reta y igual a x. E aqui embaixo o ângulo também é 45 graus, só que no quarto quadrante, né? Tangente é negativa, então aqui vai dar menos x. Então, essas são as respostas. Y igual a x e y igual a menos x. Alguém não entendeu o que foi feito nessa questão aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa aí, pessoal, sobre essa questão? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz essa questão aí como é que faz essa questão aí da elipse, tá? Falhou, galera. O lance é o seguinte, pessoal. Quando uma determinada
equação é dada assim para vocês, ó. Ou seja, tem número que multiplica x ao quadrado, tem número que multiplica y ao quadrado, tem número que multiplica CD, tem número que multiplica E. Então, quando ela é dada dessa forma para vocês, o que vocês precisam saber para... A gente vai ver aqui, por enquanto, né, até agora, a gente vai se limitar a reconhecer as cônicas. Tá? Eu ainda não vou entrar em elipse, hipérbole e parábola. Eu só vou falar sobre isso, tá? Especificamente para quem for fazer a prova da Souza Marques, que é o único vestibular que cobra o aprofundamento disso. Aí perto da prova a gente vê. Se, pessoal, o A for igual ao B, vou colocar esse asterisco aqui. Então, o número que tiver esse asterisco, tá? Significa um número que é diferente de zero. Então, se o A for igual a B, mas eles não forem zero, a gente vai ter uma circunferência. Tá? Vocês estão acostumados com a equação da circunferência assim, então. Pois saibam que são dois aqui na frente, também vira uma circunferência. Tá? Cuidado, hein? Cuidado agora quem vai fazer, inclusive o Enem. Preste atenção. Se a circunferência for dada assim, com um número na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado, para a gente aplicar aqueles conceitos de achar o x do centro e o raio, tem que estar só x ao quadrado e y ao quadrado, ou seja, vocês vão ter que dividir toda a equação aí por 2, certo? Se o A for diferente do B, tá? Sem ser zero, tá, pessoal? Com o mesmo sinal, a gente vai ter uma elipse. Isso aqui é uma elipse. Nesse caso, né? O A é diferente do B, mas eles têm o mesmo sinal, por isso que o gabarito disso é elipse. Era só saber isso nessa questão. Agora, se o A for diferente do B, com sinais opostos, se o A for diferente do B com sinais opostos, a gente vai ter uma hipérbole. O desenho de uma hipérbole é assim, tá, pessoal? Ela pode ser assim também, tá? Sempre com duas partes, tá bom? Não são dois desenhos diferentes, não. São as duas folhas da hipérbole. Agora, A foi igual a zero e B diferente de zero, ou ao contrário, a gente vai ter uma parábola. Desenho de parábola vocês já conhecem, né? Vocês já trabalharam com parábola, né? Como é que é a equação da parábola, pessoal? Por exemplo, isso aqui representa uma parábola, né? Ó, só um deles está ao quadrado e o outro não. Percebe? Então, isso aí a gente tem uma parábola, tá? A diferença é que em geometria analítica você poderia ter uma parábola assim também, ó. A parábola ia ficar assim, por exemplo. E se os dois forem iguais a zero, né? Poderia surgir esse questionamento. Ah, Leandro, e se o A for igual ao B, que foi igual a zero? Aí tu tem uma reta. Se esses dois caras forem zero, né? Vai virar a equação geral da reta. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Eu vou levar vocês para uma aba para mostrar isso na prática. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Vamos, calculadora gráfica. Deixa eu...
eu só tirar aqui do... Bom, vocês estão vendo aí a calculadora gráfica? Estão vendo, pessoal? Sim ou não? Não. Espera aí. Agora foi? Foi. Agora foi? Foi. Tá, então vamos lá. Vou escrever para vocês aqui a equação de uma circunferência, só para vocês verem esses desenhos na prática. Mais y. Aqui é uma circunferência, tá? Agora eu vou mostrar para vocês que se eu ficar mexendo nesses valores que multiplicam o x ao quadrado e o y, eu vou mudar o formato da figura, tá? Então aquilo que eu conversei com vocês, se eu colocar, por exemplo, um 3 aqui, mas colocar um 3 aqui também, eu continuo com uma circunferência, tá? Sumiu aqui o desenho. Pronto, ó. Aqui, ó. Se o A for diferente do B, se o A for diferente do B, tá? Se o A for diferente do B, mas com sinais opostos, perdão, com o mesmo sinal, vira uma elipse. Aqui, ó. Agora, se eu trocar esse sinal de mais aqui, vai virar uma hipérbole. Olha lá, ó. A gente vai visualizar as duas folhas da hipérbole aqui. Isso que é uma hipérbole. Tá? O A é diferente do B com sinais opostos. Se eu apagar um desses caras, vai virar uma parábola, que é o caso que eles viram zero. Eu vou apagar o x ao quadrado. Vira uma parábola. Se eu apagar os dois, que tem quadrado, vai virar uma reta. Na sua equação geral. Foi basicamente aquilo que eu falei. Tá bom? Pessoal, vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá? Quando for 11 horas, a gente volta para fazer exercícios de física 1, tá bom? Tchau, tchau, gente.